Olá! Hoje vamos dar continuidade ao nosso curso de matemática para o Enseja. E olha, o assunto de hoje é fundamental. A gente vai mergulhar em 3 tópicos que são a espinha dorsal da prova: regra de 3, porcentagem e juros simples. São ferramentas que a gente usa não só para passar no exame, mas para a vida, viu? O mais importante aqui é entender o seguinte: o Enseja não quer que a gente só decore fórmulas, não. A prova avalia o que a gente chama de letramento matemático. Que nome, né? Mas nada mais é do que a nossa capacidade de usar esses conceitos para resolver problemas do dia a dia. É matemática de verdade. E é isso que a gente vai dominar junto hoje. Então, vamos começar pelo começo. A regra de 3 simples. Pensa nela como se fosse um canivete suíço da matemática. É uma ferramenta super versátil que resolve um monte de problemas que envolvem grandezas proporcionais, ou seja, coisas que a gente mede e que mudam uma em função da outra. Essa definição aí pode parecer meio formal, né? Mas a ideia é bem simples, na verdade. Se a gente tem 3 valores e sabe como eles se conversam, a gente consegue achar o 4º valor. Agora, o grande segredo, o que a prova do Enseja realmente testa, é a nossa habilidade de identificar o tipo de relação entre essas grandezas. E basicamente, existem 2 tipos de relação. Na diretamente proporcional, as duas coisas caminham juntas. Se uma sobe, a outra sobe também. Pensa aí, quanto mais tinta, mais parede a gente consegue pintar. Simples. Já na inversamente proporcional, elas vão em direções opostas. Se uma sobe, a outra desce. É o caso de uma obra. Quanto mais gente trabalhando, menos tempo leva para terminar, certo? Agora, presta atenção, porque isso aqui é o que eu chamo de pegadinha clássica do Enseja. Em problemas de proporção inversa, como o dos trabalhadores, não dá para sair multiplicando em cruz direto. O passo crucial, o pulo do gato, é inverter uma das colunas antes de multiplicar. Se a gente ignora isso, o resultado não faz o menor sentido. Imagina, mais gente demorando mais tempo para fazer a mesma coisa? Não dá, né? Certo, agora vamos conectar os pontos. Porcentagem, que para muita gente parece um bicho de 7 cabeças, na verdade não é nada mais do que uma aplicação da regra de 3. A única diferença é que uma das grandezas é o percentual, e o total, o todo, vai ser sempre 100%. Vamos para um problema bem prático, bem da vida real. Imagina essa situação super comum: pagar uma parte de uma dívida. Como é que a gente transforma isso num cálculo de porcentagem usando a boa e velha regra de 3? O segredo é organização. A gente coloca os valores numa tabela. R$3.000 é o total da dívida, ou seja, é o nosso 100%. R$600 é a parte que a gente quer descobrir, o nosso X. Aí é só multiplicar em cruz. 3.000x é igual a 60.000. Dividindo um pelo outro, a gente chega em 20%. Organizado desse jeito, evita muito erro bobo. E aqui vai outro cenário clássico, tanto na prova quanto na vida: descontos. Uma calça de R$200 com 15% de desconto. O jeito mais comum de pensar é calcular os 15% e depois subtrair, né? Funciona? Claro que funciona. Mas na prova, tempo é ouro, e existe um jeito bem mais rápido de fazer isso. E a lógica é essa aqui. Olha que brilhante. Se o desconto é de 15%, significa que o valor que vai ser pago é o que sobra, ou seja, 85% do preço total. O ponto é focar no que realmente importa, o valor final. Então, em vez de fazer 2 contas, a gente faz uma só. Calcula direto 85% de 200. Multiplicar 200 por 0,85 dá R$170. Essa técnica, que a gente chama de fator complementar, economiza um tempo valioso na hora do exame. E tempo, meu amigo, é um recurso crítico. Chegamos ao nosso último grande tópico: juros simples. O melhor jeito de pensar em juros é como se fosse o aluguel do dinheiro. E o Enseja foca no regime de juros simples, onde o cálculo é sempre feito em cima do valor inicial, o capital, o dinheiro que se pega emprestado ou se investe. O I é a taxa, sempre na forma decimal, e o T é o tempo. Cada letra tem um papel bem claro nessa equação. E aqui, pessoal, atenção máxima. Esse é o detalhe que mais derruba a gente na prova. É sério, a taxa de juros e o tempo precisam falar a mesma língua. Se a taxa é ao mês, o tempo tem que estar em meses. Se a taxa é ao ano, o tempo tem que ser em anos. A prova adora, mas adora mesmo testar essa nossa atenção aos detalhes.
Essa tabela aqui é uma mão na roda. Ela mostra direitinho como fazer essa conversão. Uma taxa de 12% ao ano, por exemplo, é a mesma coisa que 1% ao mês. A gente divide por 12. É uma conversão direta. Dominar isso é fundamental, não só para o Enseja, mas para a gente entender qualquer contrato financeiro na vida. Certo, chegou a hora da verdade. Vamos juntar tudo o que a gente aprendeu e resolver uma questão completa, no estilo do Enseja. É hora de ver a teoria funcionando na prática. Vamos lá, olha só esse enunciado. É um problema super realista que mistura várias coisas. Primeiro, a gente precisa achar o valor que foi de fato financiado. Depois, vamos identificar o capital, a taxa, o tempo e só então calcular os juros e descobrir o custo total da TV. A melhor abordagem é ter uma estratégia. Primeiro passo, leia com muita atenção e já vai grifando os números e as palavras-chave. Segundo, organize esses dados. O capital aqui não é 1.200, hein? É 800, que é o valor financiado. A taxa é 3% ao mês e o tempo 5 meses. E terceiro, que é importantíssimo, sempre se pergunte se a resposta faz sentido. Aplicando a fórmula J igual a C vezes I vezes T, a gente tem juros igual a 800 vezes 0,03, que é 3%, vezes 5. O resultado é R$ 120. Esse foi o aluguel pago pelo financiamento dos R$ 800. Mas a pergunta era o valor total pago pelo televisor, lembra? Então a gente tem que somar tudo. Os 400 da entrada, mais os 800 do principal que foi financiado, mais os 120 de juros. No fim das contas, o custo real da TV foi de R$ 1.320 e não os 1.200 da etiqueta. Então, vamos resumir o que a gente precisa levar daqui. Primeiro, a regra de 3 é a nossa ferramenta fundamental, a base de tudo. Segundo, porcentagem é só um caso especial dela. Terceiro, nos juros, a compatibilidade das unidades de tempo é a regra de ouro. E as duas estratégias que valem para tudo. Organize os dados antes de sair calculando e sempre cheque a lógica da resposta. E para a gente fechar, fica uma reflexão. Agora, com esse conhecimento sobre o custo real de um parcelamento, sobre o impacto dos juros, que decisão financeira do dia a dia passa a ser vista com outros olhos? A matemática, no fim, vira uma ferramenta de poder para a gente fazer escolhas mais conscientes. Bom, espero que esta aula tenha sido bem útil. A nossa jornada de estudos continua, e nas próximas aulas a gente vai explorar outros temas importantes para garantir essa aprovação no Enseja. E para não perder nada, claro, se inscreve aí no canal e ativa as notificações. O conhecimento está a um clique de distância. Muito obrigado pela atenção e até a próxima!